Hoje nós vamos falar sobre literatura. Vou dar um panorama para vocês sobre a nossa literatura brasileira até o modernismo. Então, eu apresentei aqui uma linha do tempo. Então, nós temos aí de 1500 a 1922, que foi quando... Então, até então, o Brasil era dividido por essas épocas. De 1500, nós temos o chamado quinhentismo, mais a literatura de informação, de 1601 até 1768. Veja que é um período longo. É o chamado Barroco. 1768 até 1836 é o chamado Arcadismo. 1836 a 1881 é o chamado Romantismo. E aí vem 1893 com o Realismo, Naturalismo e Paisagem. Depois de 1992 a 1922 nós temos o pré-modernismo e aí o modernismo. Então, essas foram as épocas principais que se desenvolveram. Agora eu vou falar um pouquinho de cada uma delas. O quinhentismo e a literatura de informação corresponde ao estilo literário que abrange todas as manifestações literárias produzidas no Brasil na época do seu descobrimento durante o século XV. Essa época de 1500, nós não tínhamos literatura. Quem que habitava aqui o Brasil? Os índios. Então, vai ter literatura como? Se a literatura abrange um público leitor, e a gente não tinha esse público leitor. Tá? Então, as principais manifestações literárias não são propriamente literatura brasileira, mas literatura sobre o Brasil. Inclui-se nessas manifestações a literatura informativa dos viajantes e a literatura catequética de Padre José de Anchieta. Então, por esse panorama, você entende o quê? Que a única literatura que nós temos, propriamente dita, no primeiro instante, que fala sobre o Brasil, você sabe qual é ou não? É a Carta de Pero Vaz de Caminha. Já ouviu falar dessa carta? Porque, assim, os viajantes contratavam pessoas para ir descrevendo tudo o que acontecia durante a viagem. Essas pessoas que escreviam carta, né, aquela que veio para o Brasil é o Pero Vaz de Caminha. Ele era o escritor do navio que veio com Pedro Álvares Cabral. Então ele escreveu tudo sobre como aconteceu esse descobrimento. E esse é o primeiro documento literário que nós temos. É uma descrição, uma narração feita em primeira pessoa, descrevendo tudo o que aconteceu com esses viajantes. Tudo o que ele selecionou. Porque o narrador, ele não vai contar exatamente tudo, ele vai contar do seu ponto de vista. A partir desses instantes, que após o descobrimento, nós tivemos os padres que vieram para cá. Padres, eles queriam catequizar os índios, porque achavam que os índios estavam perdidos, porque não acreditavam em Deus, acreditavam no sol, na lua. Então, para a concepção europeia, isso não seria viável para eles, então eles precisavam catequizar. E aí que veio a catequização dos índios, com o principal autor, que é o Padre José de Anchieta. A Carta de Pero Vaz de Caminha é a literatura informativa, também chamada literatura dos viajantes, como eu falei para vocês, ou dos cronistas, reflexo das grandes navegações. Empenha-se em fazer um levantamento da terra nova, de sua flora, fauna e sua gente. Então, o objetivo dessa literatura informativa era informar como é que era essa terra, como é que era essa flora, a fauna, como é que era essa gente. E aí foi esse primeiro instante da nossa literatura. Mas isso, quem lia? Eram os índios? Não. Então, quem lia, na verdade, eram os portugueses, que eram informados sobre essa terra. E foi a partir daí também, né, criticamente falando, que cresceu o olho em cima do Brasil para essa exploração que até hoje, infelizmente, existe. Então, houve aqui a exploração de todo o minério nosso, que foi levado para Portugal, para a Europa, enfim. Essa invasão foi por causa dessa informação que esses navegadores traziam dessa terra. Essa informação ela é muito importante. O crescimento do Brasil, entre aspas, né, mas de invasão dos povos europeus no nosso país. E aí temos algumas obras importantes, né? O Alto da Pregação Universal, de 1570, o Diálogo de Pero Vaz de Caminha, de Pero Vaz. As obras de Anchieta tinham como forte característica a visão catequética,
com uma concepção teocêntrica do mundo, tendo como temática constante a religiosidade e a moral. Então, o objetivo dessa literatura catequética era a religião. E aí entramos numa era chamada Barroco, uma época de conflitos. No século XVII, o Brasil presenciou o surgimento de uma literatura própria a partir de escritores nascidos na colônia. Então, foi essa época que nós temos alguns vestígios já da nossa cultura sendo expressa de uma maneira assim mais original. O contexto histórico foi que tivemos a primeira invasão holandesa, que ocorreu na Bahia em 1624, e a segunda em Pernambuco, em 1630, que perdurou até 1654. Costuma-se considerar a publicação da obra Prosopopeia, de 1601, de Bento Teixeira, como um marco inicial do Barroco no Brasil. Então, vocês já viram, olha essa figura aí da igreja, é a Basílica de Nossa Senhora do Carmo, em Recife. Alguém já foi em Recife, não? Alguém já visitou a igreja aqui de São Bento, em São Paulo? Já. Não. Já. Então, se vocês não visitaram, lá é uma das únicas igrejas que nós temos que representam essa representação do mundo barroco. Então, veja só, o barroco ele foi uma expressão artística que tanto expressou-se de um modo poético, mas também de um modo religioso, de uma forma em arte. Então, veja só, a arte barroca ela é muito mais relevante do que a própria poesia. Veja só como é que é a arte barroca, tudo rebuscada. Esse rebuscamento representa o sofrimento. Então, é toda uma concepção interessante, que vai sendo desmistificadas depois ao longo do tempo. Aí, depois disso, esse movimento artístico foi crescendo, surge com o conflito a contra-reforma, a reforma protestante e a contra-reforma. Seu objetivo era propagar a religiosidade através de uma arte de impacto, sinuosa, enfeitada ao extremo, uma arte altamente contraditória. Então, a palavra barroco também vem do barro, que significa aquilo que o homem que nasceu e vai morrer e vai voltar para a terra, mais ou menos isso. Estou mostrando aí também, no fundo, uma igreja, porque, obviamente, a literatura era baseada na religião. Por isso, a igreja foi fundamental importância nessa primeira expressão literária brasileira. Características principais dessa literatura barroca. Como é que era esse homem dentro do barroco? Um homem dividido entre o desejo de aproveitar a vida e garantir um lugar no céu. Olha só que coisa. Então, você não sabia se você aproveitava a vida ou você ia ganhar o céu. O homem estava dividido entre o prazer pagão e a fé religiosa. Era um homem totalmente sem perspectiva, conflituoso entre si, entre a sociedade, enfim, que ele vivia. Existia, assim, o antropocentrismo e o teocentrismo, isto é, o homem versus Deus, carne e espírito. E aí, então, ele começa a apressar de todas as maneiras, entre elas o detalhismo, o rebuscamento, a extravagância e os exageros nos detalhes. Por isso a arte barroca é importante, porque ela expressa esse exagero de detalhes. Então, se vocês notarem a porta das igrejas, tudo isso, até hoje ainda persiste, esse rebuscamento. Sabendo que as portas das igrejas elas são contornadas, os altares, todos esses rebuscamentos são características que ainda perduram até hoje do barroco. A arte é chamada assim, a arte do contraditório, onde é comum a ideia de opostos, uma linguagem rebuscada, trabalhada ao extremo, usando muitos recursos estilísticos e figuras de linguagem, sintaxe, regido por duas filosofias, o cultismo e o conceptismo. O cultismo é o jogo de palavras, o uso culto da língua, predominando em versões sintáticas, e o conceptismo são os jogos de raciocínio e de retórica que visam melhor explicar o conflito dos opostos. Então, era uma linguagem praticamente para poucos, né? Porque quem que estava lendo isso na época? Quase ninguém, na verdade. Só os próprios europeus que liam essa literatura feita aqui no Brasil. Aí nós temos os principais representantes desse movimento barroco brasileiro, entre eles o Gregório de Matos Guerra, porque ele traz uma poesia tanto religiosa, mas também traz uma poesia satírica. Pequei, Senhor, mas não porque em pecado. De vossa alta clemência me despido, porque
Quanto mais tenho delinquido, mais vós tenho a perdoar, mais empenhado. Ela não é fácil porque ela é, como o próprio movimento diz, é uma literatura de contradições. E aí, já a primeira palavra que ele fala, a Jesus nosso Senhor, pequeis, Senhor, mas não porque em pecado, da vossa alta clemência me despido. Porque quanto mais tenho delinquido, vós tenho a perdoar, mais empenhado. Bom, e depois nós temos o padre Antônio Vieira, com alguns sermões que ele usa. Então, essa é a literatura expressa na época, entendeu? É só mais para vocês terem uma ideia de que nós viemos de uma literatura informativa, que foi, aos poucos, sendo carregadas por uma literatura catequética, e aí se começou a ainda perdurar por algum tempo uma poesia religiosa, e aí se desviou por uma poesia satírica e erótica. Depois dessa época, nós temos já uma aliviada nessa literatura, uma literatura mais compreensível, que é o chamado, começou com o movimento arcádico, o chamado arcadismo. Então, o arcadismo desenvolveu-se no Brasil no século XVIII, especialmente em Minas Gerais, tá? Onde se havia descoberto o ouro, fato que marcou o local como centro econômico e, portanto, cultural da colônia portuguesa. Delimita-se o arcadismo no Brasil entre os anos de 1768, publicação das obras poéticas de Cláudio Manuel da Costa, e 1836, início do romantismo. Características principais. Né? Então, nós temos aí, apesar dos traços do cultismo barroco em alguns poetas, a maioria deles procurou surgir as confecções do neoclassicismo europeu, são elas: utilização de uma linguagem de personagens mitológica, idealização da vida campestre, que seria o bucolismo, o eu lírico caracterizado como um pastor e a mulher amada, ambiente tranquilo, idealização da natureza, cenário perfeito e aprazível, visão da cidade como local de sofrimento e corrupção, elogio ao equilíbrio e desespero das extremidades, áureas mediócritas, expressão de Horácio. O que eu tenho que entender desse movimento arcádico? É que ele é um movimento que contrapõe ao barroco. Enquanto o barroco estava voltado à religiosidade, o arcadismo ele tenta voltar a uma característica quase romântica, buscando ou dizendo para essa sociedade que a felicidade do homem está ele, se estiver junto à natureza. Então, nós temos aí um grande escritor que aparece na época, que é o Cláudio Manuel da Costa, que produziu alguns poemas, entre eles Épico Vila Rica, tá? Temos o Basílio da Gama, o Frei José de Santa Rita Durão, e o Tomás Antônio Gonzaga, que escreveu Marília de Dirceu, que foi um dos principais desse movimento arcádico. E aí chegou o nosso grande momento, que é o romantismo. O romantismo, né, ele veio para revolucionar e foi para manifestar a nossa cultura brasileira de um modo geral. Então, o romantismo surgiu em 1830, influenciado pela independência de 1822. Desenvolve-se uma linguagem própria e aborda temas ligados à natureza, às questões políticas sociais, defende a liberdade e a criação de privilégio e privilegia a emoção. Defende a liberdade de criação e privilegia a emoção. As obras valorizam o individualismo, o sofrimento amoroso, a religiosidade, a natureza, os temas nacionais e as questões políticas, sociais e o passado. O marco inicial do romantismo brasileiro é a publicação, em 1836, de Suspiros Poéticos e Saudades, de Gonçalves de Magalhães. As características, como eu falei para vocês, ele caracteriza o individualismo, o egocentrismo, o subjetivismo e o narcisismo. Temos aí também o sentimentalismo, a escola do coração, lágrimas, sonho, devaneio, ternura, emoção, sentimento de nacionalidade, liberdade de composição, cristianismo. Então, o romantismo, ele foi importante, ele é importante até hoje, por incrível que pareça. Então, ele que criou essa idealização do casamento. Nós tínhamos a concepção do romance. Entre eles, os romances que se destacou foi Iracema. Não sei, já falei de Iracema para vocês, que Iracema é um drama de América, que conta a história de uma índia que teve um relacionamento amoroso com um português, Martim, que, por sua vez, nasceu
um filho chamado Moacir. Então, nós temos aí Iracema, representa a América, obviamente o Brasil. Martim, que vem de martírio, que representa o povo português que invadiu o nosso país. Moacir, que representa o sofrimento, que somos nós, o filho desse sofrimento. Então, é um cruzamento dessa concepção. É criado uma concepção de uma idealização romântica, que nessa concepção aí não há felicidade eterna. Né? Porque a Índia, né, ela acaba atraindo a concepção romântica de perder a virgindade antes do casamento, e por isso, ao final, ela morre. A estrutura típica desse romance, desse tipo de romance, solidificada com a Moreninha, de Joaquim Manuel de Macedo. Tem um filme também no YouTube, eu aconselho que vocês assistam, porque o filme é meio babaca, meio com açúcar, mas ele é muito interessante, porque ele vai retratar essa estrutura romântica, que hoje ainda persiste nas novelas. Era um romance de folhetim. Ele era escrito no dia a dia, ele não foi escrito inteiro, ele foi escrito de acordo com a vontade do público, era escrito em capítulos, como são as novelas hoje. E isso ficou tão marcado na nossa sociedade, por isso que surgiu as novelas. Né? As novelas que nós assistimos hoje, elas são assim, capítulos, e cada capítulo tem alguma coisa assim, o que será que vai acontecer? Deixa uma coisa. E aí, para que a pessoa assista o próximo capítulo e para que, na verdade, se cure o público. Vocês assistiram alguns capítulos de Amor de Mãe aí? Alguma coisa ou não? Alguns, sim. Vocês notaram essa estrutura? Né? Apesar da pandemia toda aí, você tem uma estrutura novelesca, a retomada, né, dos primeiros capítulos que foi, e depois essa retomada para terminar essa história. E você nota que Amor de Mãe, que eles vieram para acabar a novela, mas a novela poderia ter mais 100 capítulos, só que não teve 100 capítulos, tinha que ser 23 capítulos. Então, a estrutura do romance romântico, coincidentemente com a novela, ela tem essa estrutura. O autor é que vai montar como ele quer terminar, como ele quer que o público assista aquela arte que ele está fazendo. Então, a novela Amor de Mãe, coincidentemente, nesse momento que nós estamos vivendo, não poderia ter muitos capítulos por causa da condição que a gente está vivendo nesse momento. Mas precisaria acabar, porque senão o público não aceita isso dentro dele. Porque a arte, ela envolve as pessoas. E você, quer queira ou quer não, acaba se envolvendo com as histórias. E você quer que termine aquela história de qualquer forma. Mas você quer que termine, quem fez o bem recebe o bem, quem faz o mal recebe o mal. E é assim que está acontecendo na novela das 9, que é a estrutura romântica. Para quem está acompanhando alguns capítulos, você nota que a Thelma é a vilã, a Lourdes é a protagonista, né? Aquela que sofre a ação, a sofredora, e você está torcendo para quem? Para a Thelma ou para Lourdes? Obviamente para a Thelma. Mas não existe isso na nossa sociedade, você torcer para o vilão. O que você quer que o vilão aconteça com ele? Que ele se dê mal? Que ele se dê mal, que ele morra. Né? Que, na verdade, a Thelma, a gente já até sabe que ela vai morrer. Pelas críticas aí, né? Ela vai morrer. Por que ela vai morrer? Porque ela fez tanto mal, que não tem mais salvação para a alma dela. É como o Álvaro. Ele também fez tanto mal, não tem condição. Então, muitos atores tiveram um montão de mortes aí nessa sequência, né? Uns porque foram vítimas desses vilões, né? Outros porque realmente eles não têm mais salvação. Então, isso é a concepção romântica, aonde o público exige que aconteça isso. Essa é a chamada catarse. Então, o que é catarse? É alívio que o público vai sentir quando é realizada a justiça dentro da arte. As pessoas têm que sair felizes no último capítulo da novela. Como é que as pessoas vão sair felizes? A Lourdes se dando bem, até uma morta, e o Álvaro morto. Tá? E todos que fizeram mal vão receber o seu castigo. Então, a própria sociedade é que vai exigir o fim da novela. Como assim acontecia no século XVIII com a constituição do romantismo. Só que essa fórmula de fazer novela, de fazer romance, perdurou e ainda persiste até hoje. Só que de uma maneira diferente. A novela Amor de Mãe não é uma obra romântica, tá? Mas ela tem uma estrutura romântica. Ela retrata a realidade,
mas ela não é a realidade, mas ela é bem fiel à realidade. O que eu quero dizer é isso, que a literatura, ela é a expressão do sentimento, do momento em que as pessoas estão vivendo naquela sociedade. Então, O Amor de Mãe, que a queira não, ela serve como um exemplo para a gente explicar o que é a literatura. Então, depois dessa literatura romântica, nós temos o realismo, com Machado de Assis, que também inovou na sua linguagem, o naturalismo, e mesclou todos esses pensamentos e filosofias, se mesclaram, e surgiu a literatura que hoje nós vivemos, que é essa contemporânea. Então, era isso que eu queria passar para vocês hoje. Vamos começar na próxima semana, provavelmente, né, falando do modernismo, da primeira geração moderna aí, tá? Mesclando todos esses contextos que eu falei hoje, do romântico e do realista, só formando que o realismo ele começou com Madame Bovary, de Gustave Flaubert, né? E se desenvolveu no Brasil com o primeiro livro chamado Brás Cubas, tá? Memórias Póstumas de Brás Cubas. Ele revolucionou a linguagem na questão narrativa, pelo fato dele nós temos até então romântico um narrador em terceira pessoa e depois no romantismo, no realismo, nós temos um autor, né, um narrador que já começa a contar a sua própria história a partir da sua morte. Então tudo isso aqui vai servir de base para eu desenvolver os próximos movimentos. Tá? Por isso que eu tentei dar uma visão geral para vocês dessa primeira parte. Então, o que ficou daquilo que eu expliquei? Eu espero que tenha ficado para vocês. De como nós começamos com uma literatura informativa, depois tivemos uma literatura catequética, depois tivemos uma literatura arcádica que aproximou-se em modelos clássicos europeus, mas não foi uma literatura totalmente brasileira. Depois nós tivemos o romantismo, que foi uma linguagem mais aproximada do Brasil, com a Iracema, que consolidou com essa questão do cruzamento do português com o índio, e a partir daí que nós tivemos uma literatura mais realista, com Machado de Assis.